Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas, bem-vindo ao nosso canal Espírito Cósmico. E esse é o segundo vídeo do livro O Kybalion, as 7 leis herméticas que regem o universo. Então, basicamente, se você tiver um conhecimento e uma aplicação constante dessas 7 leis na sua vida, você obterá as 7 chaves mágicas para abrir as portas dos templos sagrados. Então, assim, não é à toa que essa primeira lei é justamente a lei mental, porque é dominando a mente que você tem como se fosse a chave mágica, a chave mestre. De todas as outras leis, essa é uma lei bem inicial, eu considero inicial, porque é na mente que você vai começar a fazer a peneira de todos os pensamentos que não te pertencem, das coisas que você quer. Então, assim, a gente vai trabalhar muito mesmo na mente para poder dar uma controlada nela. Então, assim, essa seria a chave mestre, a mente, a primeira lei. E a segunda lei é: o que está acima é semelhante ao que está abaixo, e o que está abaixo é semelhante ao que está acima. Então, assim, eu fiz, como sempre, algumas anotações para que eu pudesse compartilhar com vocês algumas coisas de exatamente como que eu vejo essa lei. Essa lei, ela é como se fosse uma indicação, uma comparação entre as dimensões, que diz que as dimensões superiores são semelhantes às dimensões inferiores e as inferiores são semelhantes às superiores, né? O que isso quer dizer? Não é que é exatamente igual. Às vezes eu considero como se fosse... digamos que nós estamos na dimensão 3 de percepção 3. Nós temos 3 percepções da nossa dimensão. E teria uma dimensão que ela está um pouquinho mais primitiva, um pouco mais atrasada. Digamos, atrasada não, vou dizer primitiva, no tempo de evolução dela. E nós estamos uma à frente. Às vezes eu vejo o mundo espiritual como uma quinta dimensão, uma quarta dimensão, como um espelho dessa dimensão, só que mais atualizada. Digamos que se aqui nessa dimensão nós não conseguimos ler os pensamentos das pessoas automaticamente, na quarta dimensão você consegue, porque ela está uma dimensão avançada. E conforme essa quarta dimensão avança, evolui, nós da terceira dimensão também vamos automaticamente dar um passo à frente. Então, todas as dimensões que evoluem juntas. E essa lei também nos ajuda a compreender algumas perguntas que a gente não consegue responder a início. Por exemplo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É complicado, porque a gente pensa, bom, se a galinha veio primeiro, da onde que ela veio? Se o ovo veio primeiro, da onde que o ovo veio? Então, assim, eu acho que essas questões, essas charadas do universo foram colocadas propositalmente para que a gente possa refletir sobre essas questões. E você entender que existe outras dimensões, outras realidades, isso nos permite entender muito facilmente como que um ovo, como que uma galinha ia conseguir se materializar ou do nada, digamos assim, né? Então, eu gostaria primeiro de colocar algumas reflexões sobre o livro. E, na verdade, essa lei ela é bem extensa, a gente teria que conversar muito, mas eu vou tentar dar uma breve resumida mesmo. Então, sim, eu já comentei que essa lei, ela fala sobre a conexão entre as dimensões e as semelhanças. Até na questão de quando você deixa esse corpo dessa dimensão, você continua mantendo essa mesma plasmagem que o seu espírito fez nessa vida, nesse momento aqui agora. Então, por isso que essa questão de o que está acima como está abaixo não é igual, é semelhante algumas coisas. Por exemplo, em alguns livros de canalizações, como agora eu não lembro o nome, do Chico Xavier, algum do canalizador, que ele contava como é que eram as colônias astrais,
Antes que aqui tinha, ele comentava, por exemplo, dos computadores, das tecnologias do mundo espiritual, antes que chegassem aqui. Então é como se primeiras coisas se manifestassem na dimensão, uma à frente da nossa, ou algumas outras à frente das nossas, e elas fossem vindo às dimensões, chegando às dimensões inferiores. Inferiores não quer dizer que é ruim, só quer dizer que ela está um nível atrás de evolução. É como uma escola, que alguns alunos estão na frente, outros estão atrás, então nesse segmento. Ah, sim. Eu também gostaria de refrisar com vocês que, de uma certa forma, todas as dimensões, elas estão todas conectadas. O tempo, por exemplo, ele está todo acontecendo ao mesmo tempo, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. O tempo, as coisas, então, para nós é difícil porque a nossa física atual, ela fala que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas isso é um pensamento um pouco limitante quando você ignora, por exemplo, essa lei do Carvalho. Se você sabe que existem dimensões que são semelhantes às nossas, você vai começar a raciocinar até um ponto em que você chega de que pode ser possível que dimensões coexistam no mesmo tempo e espaço, só que em outra frequência. Simplesmente numa outra frequência. Mas sim, é possível dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Sim. Bom, eu basicamente acho que eu até resumi bem essa lei. Não era para aprofundar muito, como eu disse, se vocês gostarem podem ler o livro, que é muito importante, é bom você estar sempre relendo. Então eu acho que basicamente é isso. Não tem muita coisa para poder explanar. Essa segunda lei, ela só nos coloca a questão de que a semelhança entre as dimensões e nos dizer de que tem algo além, tem algo a mais. Então, assim, esse é o segundo princípio do Kaibalho. Muito obrigado por você estar assistindo. Então, até a próxima. Um abraço.